Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Folino, Head de Wealth Planning da XP Private. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um assunto relacionado a uma estrutura de planejamento sucessório de bens localizados no exterior que, de uma maneira geral, é bastante utilizado pelas famílias brasileiras quando a gente está pensando em organizar melhor a sucessão desse pedaço do nosso patrimônio que está fora do Brasil. Eu estou falando aqui das estruturas de trust. Vamos tentar explicar um pouquinho como é que tudo isso funciona e, na verdade, entender como é que fica a questão tributária relacionada a isso em função da aprovação da Lei 14753, que foi aprovada agora no final do ano passado, tá bom? Que trouxe mudanças importantes aí relacionadas à tributação dos nossos investimentos fora do Brasil. Antes da gente entrar nessa questão tributária, é importante a gente contextualizar um pouquinho o que é isso. O que é um trust, na verdade? Na verdade, o trust ele é um contrato, basicamente, um contrato de prestação de serviço, onde o dono de um determinado patrimônio, o proprietário daquele patrimônio, a gente, por exemplo, que tem cotas de uma empresa offshore para fazer investimentos lá fora, a gente contrata um agente fiduciário. Então, dentro desse contrato, eu que sou dono do patrimônio, eu sou considerado o settlor do contrato, então eu contrato o agente fiduciário, que é o trustee, e dizendo para ele o seguinte: olha, eu estou te entregando meu patrimônio agora, quero que você zele e cuide desse patrimônio como se seu fosse, e entregue isso para os meus herdeiros, para os meus beneficiários, de acordo com as regras que nós estamos estipulando neste contrato. Então esse basicamente é o conceito do trust, né? Pode ser muito mais complexo do que isso, pode, a partir daí, algumas variáveis em função de período de distribuição, quando é que vai ser distribuído ou não, se você vai ter alguma condição para receber esse patrimônio ou não, mas de uma maneira geral, esse é o conceito do trust, né? Um agente fiduciário que vai tomar conta do nosso patrimônio e tem a obrigação de entregar para os nossos herdeiros, para os nossos beneficiários, de acordo com as regras do contrato que eu estou assinando naquele momento. O que mudou de importante em função dessa nova lei? Sempre existiu uma grande zona cinzenta em relação à questão tributária do trust no Brasil. Por quê? Porque o trust ele não é um instrumento jurídico do nosso ordenamento jurídico, né? Ele é o nosso ordenamento jurídico, a nossa base jurídica, ela tem como base o direito civil romano. Quando a gente está falando de um trust, ele é basicamente um veículo, um instrumento da common law, né, do direito anglo-saxão, que é uma outra base jurídica. Então, era muito complexo e muito confuso, muitas vezes, você adaptar isso ao direito brasileiro. Ainda assim, feito da maneira correta, sempre foi possível utilizá-lo e as famílias faziam isso ao longo do tempo. Mas existia sempre uma grande discussão em função da tributação. Como é que você tributa isso? Como é que você entende essa estrutura, né, ou esse instrumento, ou esse contrato em relação à tributação no Brasil? E o que veio nessa nova lei foi um esclarecimento muito importante. Na verdade, essa lei determina que o trust ele é uma estrutura transparente para fins fiscais, ou seja, eles entendem, né, finalmente, que o trust é um contrato e, portanto, ele não tem personalidade jurídica. A regra tributária é em função do ativo que você tem embaixo do contrato de trust, do ativo que está sob o contrato de trust. Então, naquele meu exemplo inicial, imaginar que a gente tem aqui umas cotas de uma empresa offshore, o que vale as regras de tributação da empresa, né? Então, na verdade, se eu tiver alguma distribuição de renda ou alguma, eu vou ter que, na verdade, a nova regra de tributação, ela determina que a empresa offshore, por exemplo, vai ter uma tributação anual em relação aos lucros que ela vai produzir, né, a partir de 2024. Se eu tiver essa tributação vai continuar acontecendo, né, ela vai continuar ocorrendo de uma maneira normal, tendo o trust ou não, e na distribuição do trust, o que se determinou é que, neste momento, entende-se que essa distribuição, ela faz parte do planejamento sucessório, portanto, os beneficiários estão recebendo uma herança, e aí, portanto, isso é tributado pelo ITCMD. Então, ajudou muito essa nova regra, né, essa nova lei, para esclarecer essa questão tributária do trust, né? Então, é importante, eu acho que a gente ainda vai ter muita evolução em relação a esse assunto agora nos próximos anos, mas eu acho que a gente está caminhando, a gente está esclarecendo vários pontos e a partir daí você poder usar essa estrutura com um pouco mais de segurança jurídica. Bom, hoje era isso que eu tinha para falar para vocês e a gente volta aqui para falar de algum outro assunto no próximo que a gente fizer aqui. Obrigado, viu? Um grande abraço a todos.